Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, estamos aqui para estudarmos um texto da irmã Madeleine Godinho, que se chama Deixando o Controle. Foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente todo dia uma meditação baseada na Bíblia, que é a palavra de Deus. Ora, quando nós lemos, estudamos o texto do Manancial, sozinhos ou acompanhados, nós somos inspirados, exortados e edificados. Isso vai promover o nosso crescimento cristão e vai nos engajar cada vez mais com a missão de Deus, porque é impossível, né? Estudarmos a palavra e não nos importarmos com o reino. Bem, como vocês sabem, eu não escrevi o texto, eu não influenciei, eu não conversei com a irmã Madeleine, não, nada disso. Eu só vou ler o texto que ele escreveu e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Então, para isso, vamos iniciar orando, para que possamos, então, compreender a surpresa maravilhosa do aprendizado que Deus tem para nós, tá bom? Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, pedimos que nós possamos compreender a Tua palavra e que possamos deixar toda a nossa vida sob o Teu controle. Obrigada, Senhor, porque Tu nos dás essa liberdade de manusearmos a Bíblia, de podermos estudar e que nós possamos aproveitar essa oportunidade. É em Teu nome que oramos. Amém. Bom, irmãos, então nós vamos ler Filipenses 4, versículos de 1 a 9. E lógico, como vocês sabem, eu vou contar aquilo que eu entendi. Então, vamos lá. Como vocês sabem, Filipenses é a carta da alegria. O irmão Paulo fala diversas vezes a palavra alegria. E ele estava numa situação bem ruinzinha lá, estava preso e tal. Mas ele vai dizendo que é importante que a gente se alegre no Senhor, mesmo que você esteja passando por desafios. Então, vamos lá, versículos 1 a 9 do capítulo 4. Ele diz assim: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, minha alegria e coroa, permanecer assim firmes no Senhor, amados. Suplico a Evódia e a Sintique que restabeleçam a boa convivência no Senhor. Sim, peço a ti, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois ministraram comigo na causa do Evangelho juntamente com Clemente e com meus cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, e novamente vos afirmo, alegrai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas. Breve voltará o Senhor. Não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, e se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Tudo o que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus de paz estará convosco. Amém? Irmãos, precisa ser, porreta mesmo, né? Para dizer, olha, tudo que eu faço, vocês podem imitar, que eu sou de Jesus. Fica aqui a dica, né? Bom, então, nosso texto chama-se Deixando o Controle. E o versículo escolhido pela irmã Madeleine é o 6, que diz: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica, com ações de graça. Bom, irmãos, então a gente sabe, né, que uma das doenças que mais estão importunando o nosso século, que mais estão presentes no psiquiatra, no psicanalista, no psicólogo, são as doenças mentais, né? E nelas o transtorno de ansiedade. É muito comum a pessoa falar, eu sofro de ansiedade, eu tive crise, nossa, enfim, é muito comum, coisa que a gente não ouvia há alguns anos, né? E por quê? Porque eu creio que nesses últimos tempos o estilo de vida da gente
vai se tornando cada vez mais adoecedor, né? A gente vai pegando coisas para fazer, a gente tem que ir, pouco tempo, muito trânsito, pouco dinheiro, e vai, volta e preocupa, muita informação, muita gente competindo com a gente, muito ativismo, não pode isso, não pode aquilo, aquilo ofende, aquilo não sei o quê, enfim. E a gente vai ficando enlouquecido. E isso vai trazendo, de alguma forma, uma certa ansiedade nas pessoas, né? Para aquele que não consegue depositar sua esperança no Senhor, vai acumulando essas angústias, né? E essas angústias acabam substituindo o ser e o sentir. E vai levando as pessoas, ó, à loucura, né? Elas só focam naquilo que traz ansiedade. E nessa carta aí, a carta de Paulo aos Filipenses, o irmão Paulo fala para a gente superar tudo que tem aqui nessa terra. Por quê? Porque a alegria do Senhor é mais do que o suficiente para proporcionar para a gente contentamento, né? Então, logicamente, ninguém está falando aqui para você ser idiota e ficar rindo da desgraça. Ai, meu pai faleceu, perdi o emprego, não é disso que a gente está falando. A gente está falando do contentamento genuíno que vem do Senhor, né? Nós não estamos aqui ridicularizando a dor, a ansiedade, o sofrimento, nada disso. Mas o contentamento deve ser permanente, porque a nossa confiança está depositada no Senhor. E por quê? Porque enquanto você vive debaixo da ansiedade, você quer manter o controle de tudo, você acha que vai conseguir controlar tudo e não vai, né? Isso aí é uma ilusão. E é importante que a gente acredite que o único lugar que nós teremos alívio é em Jesus Cristo. Eu tenho uma amiga que sofre demais e sofre por tudo. Ela perde o sono, ela perde a fome, ela perde tudo. Mas ela não tem Jesus. Então ela não consegue depositar a confiança dela no Mestre. Então às vezes ela diz assim, eu admiro a sua fé. Mas na verdade não é a minha fé, é o que Jesus Cristo tem feito por mim. Eu realmente descanso no Senhor, porque eu entendo. E eu espero que você também compreenda isso e faça disso um modo de viver. Que Deus tem o controle de todas as coisas. Mesmo quando a gente se sente aflito e ansioso alguma coisa, nós temos que voltar e falar, não, isso aqui pertence a Deus. Ele controla e Ele vai resolver. Então, temos que ser leves, temos que ser gratos e deixar tudo nas mãos de Jesus, porque Ele pode controlar os nossos medos e as nossas preocupações. Quando a gente conserva o nosso pensamento em Cristo, a gente confia que Ele tem planos para nós, e aí isso vai mantendo a gente firme na palavra, no caminho que devemos percorrer com o Senhor. A gente escolhe viver e fazer desse jeito, que é o jeito de decidir as coisas alinhadas com a vontade de Deus, entregues à vontade do Senhor, enfrentando todo dia as lutas e sabendo que Deus sabe de tudo, que a gente, não sabe de nada, mas o Senhor controla e sabe de todas as coisas. Ele sabe do que a gente precisa muito antes da gente sequer abrir a boca. A gente tem que entender que a gente não é autossuficiente, a gente não resolve todas as coisas, a gente é falho, mas quando a gente confia na força do nosso braço, não tem garantia de nada. A gente acaba tropeçando e caindo, porque o nosso coração, é super enganoso. Porém, à medida que a gente reconhece o quanto a gente precisa de Deus e o quanto a gente depende dele, a gente pode viver uma vida mais leve, mais tranquila, cheia de pensamentos lá do alto, curtindo, usufruindo dessa paz que só Jesus pode nos oferecer. As dificuldades virão? Sim, virão, né? Jesus fala, no mundo vocês vão ficar aflitos. Vão sim, mas fica tranquilo, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo, o inimigo já está derrotado. Deixa tudo na mão de Jesus. Bom, o nosso manancial termina assim, Desistamos de ter o controle sobre a vida para confiarmos plenamente no Deus soberano. Bom, agora eu vou terminar deixando aqui o meu abraço diário de urso, Lembrando que para nós que deixamos o controle nas mãos do Senhor, o abraço é super mega possível.
Quero também que você se lembre do nosso versículo escolhido para esse ano, que é 1 Tessalonicenses 5:9, que diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora sim, agora eu vou me despedir com a frase do ano, lembrando os irmãos que não importa o desafio, deixa o controle das mãos de Deus, sabe por quê, irmãos? Independente do desafio, Deus já está lá.